Horóscopo para o dia 27 de julho de 2021. Áries ou Carneiro. Haverá a possibilidade de que venha a acreditar que algumas coisas em sua terça-feira serão bastante difíceis, o que poderá te fazer ter vontade de esperar as coisas melhorarem ou simplesmente desistir. Porém, talvez, por algum motivo, você que atribua um peso que não é das situações, e uma das formas de se fazer isso é acreditando na necessidade de sucesso, às vezes até colocando que, caso não consiga, será como se a vida tivesse acabado. Não é raro entrarmos na piração de que a oportunidade sobre algo é única, não havendo possibilidade de aparecer algo melhor. Contudo, para facilitar, uma coisa que poderá fazer é se lembrar do quanto é abençoado, o que poderá trazer a consciência de que sempre viveu sem aquilo, e o fato de conseguir ou não será completamente indiferente para continuar a tocar sua vida. Poderá não ter os benefícios oferecidos, mas mesmo assim vai continuar a viver. Quando deixamos a obrigação de conseguir de lado, ficamos mais leves e facilita todo o processo, tornando mais fácil o caminho para o sucesso. Muita da sorte de principiante vem justamente daí, pois como não se veem obrigados a conseguir, ficam tão relaxados com a possibilidade do sucesso que acabam conseguindo. Touro. Será uma terça-feira em que poderá sentir uma grande necessidade de se colocar no sol, de modo que todos reconheçam seu brilho, quando talvez o mais inteligente seria se manter nas sombras, desfrutando sozinho de seu talento. Tudo bem que, caso realmente precise que outros tenham conhecimento do que faz, não há alternativa a não ser se mostrar, mas mesmo para isso deve haver um limite, de modo que não seja bastante explorado. O fato é que, quando fazemos de tudo para nos exibir, devido à nossa maravilhosa fase, infelizmente vem junto aquelas pessoas que nada têm a agregar, mas apenas aproveitar nosso fluxo, e assim que ele diminui, elas também vão embora, pois não há mais nada para parasitar. Certamente ninguém merece passar por estresse em lidar com essas pessoas, principalmente quando vão embora, deixando na mão no momento que poderia precisar de ajuda, e por isso talvez seria interessante agir para que tenha tal tranquilidade no futuro, podendo desfrutar do melhor do que faz com quem realmente vale a pena, de modo a não se sentir traído depois. Para isso, não deverá contar com a passividade, acreditando que qualquer tipo de pessoa que se juntar a você, por mais que ache que vão chegar com o intuito de se aproveitar, vão se converter com o tempo em pessoas de confiança, com quem sempre poderá contar, e sim colocar filtros, de modo a garantir a qualidade dos que te cercam logo de início. Gêmeos. Você terá uma imensa capacidade de criar e dar vida a diversas coisas, além de nutrir de maneira que se tornem bastante fortes nesta terça-feira. Embora isso seja algo inicialmente positivo, será necessário se atentar à qualidade de suas criações, determinadas por seus pensamentos e sentimentos. Isso porque haverá tendência para melancolia, se lembrando mais das coisas ruins do que das boas que te aconteceram, podendo criar a partir disso o que não é tão agradável, e ainda afetar as coisas que estão indo bem. Pelo contrário, procure se focar no que dá certo, e em cima disso você realizar suas criações, inclusive com potencial de ousar. Você terá capacidade para coisas grandes, que talvez nunca tenha imaginado por se diminuir ao se lembrar do que não saiu tão bem, e que até agora te faça a despender energia apenas para o que é superficial, não ao que te atende profundamente.
Bastará um pouco mais de coragem para conseguir ir mais além do que já conquistou. Câncer ou caranguejo. Práticas espirituais de proteção poderão ser as preferidas para você nesta terça-feira, de modo a ter um dia mais tranquilo. Contudo, seria interessante verificar qual a verdadeira intenção delas, se é para passar o dia apenas com situações seguras ou se para entrar em problemas que poderia facilmente passar longe, mas que sente tentado a enfrentar. Às vezes basta apenas bater os olhos para perceber que não é uma boa ideia devido aos riscos evidentes, mas queremos entrar mesmo assim para ver no que vai dar, e não é raro terminarmos com algum tipo de machucado. Se você quiser ser um pouco mais esperto, poderá solicitar aos céus para te inspirar coisas realmente aproveitáveis, te guiando para situações que são realmente agregadoras para você. Leão. Todos sabemos o quanto nosso humor afeta nossos julgamentos, onde deixamos passar coisas absurdas quando estamos bastante eufóricos, ou nos encrespamos com pequenos detalhes quando estamos furiosos. Com os sentimentos desequilibrados, querendo ou não, nossa análise é tendenciosa. E é exatamente sobre isso que vai precisar ficar alerta nesta terça-feira, pois será capaz que tenha a visão distorcida dos fatos devido ao seu estado de espírito, e por isso seria necessário se acalmar antes de tomar qualquer decisão, evitando cometer equívocos. Com a postura mais equilibrada, será capaz de ver as coisas com mais clareza, conseguindo observar os detalhes mais importantes para uma tomada de decisão mais acertada. Virgem. Quando você muda, tudo muda. Essa frase é um clichê, mas é verdadeira. O problema dela é que leva tempo para que as mudanças sejam perceptíveis, e como nós, quando clamamos por mudança, somos imediatistas, e às vezes assim fazemos, mas sem o desejo real de mudar, acabamos por utilizar a não manifestação rápida para desistir e continuarmos a ser a velha pessoa de sempre. Baseado nesse contexto, haverá a possibilidade de que venha a desejar viver esta frase, mas cair no erro descrito, querendo que as situações que ocorrem ao seu redor mudem do dia para a noite, mas não é assim que a coisa funciona. É claro que podemos perceber melhorias em algumas coisas, mas outras levam tempo para mudar. É como o fluxo de água numa mangueira, em que, dependendo do tamanho dela, principalmente se ela estiver seca, leve alguns segundos para que venha a sair água na outra extremidade após abrir a torneira. Em outras palavras, será questão de ser perseverante, sendo você a mudança que desejar, mas sem se deixar se inquietar pelo que ainda não aconteceu. Quanto mais tempo continuar a ser a mudança, acreditando que vai acontecer, maiores serão as chances delas ocorrerem com o tempo. Entretanto, se deixar se aborrecer e parar no meio do caminho, tudo vai continuar na mesma. Libra ou Balança. Nesta terça-feira, você poderá ser uma pessoa bastante agraciada com presentes. Quando digo presentes, não estou falando apenas sobre os físicos, mas até elogios que te deem alguma vantagem ou levantem seu moral pode ser considerado como um. Contudo, será necessário ter um pouco de cautela e procurar se informar sobre o motivo dos recebimentos. Isso porque poderá ser algo realmente positivo, configurando um sinal verde para ir em frente, ou simplesmente ser um agraciamento ilusório, com o intuito de obter alguma vantagem sobre você de algo que não deseja, mas que assim fizeram para que fique sem jeito em recusar. Independente do resultado,
poderá ser requerida uma postura mais determinante de sua parte, seja para seguir a todo vapor ao que perceber que é digno de fé, ou para dizer não ao que estavam tentando te empurrar. Escorpião. É possível que você precise enfrentar algumas questões que te deixem atemorizado nesta terça-feira, talvez por acreditar ser maior do que possa superar. A questão é que, se algo parece difícil, o pânico multiplica bastante as dificuldades, possibilitando agir de maneira errada mesmo nas situações mais simples. Às vezes o fator medo existe apenas por ignorância, e uma vez que se decide ir atrás para saber como funciona, tal temor se dissipa, podendo se converter na coisa mais fácil do mundo. Portanto, será interessante saber respeitar o que deverá encarar, mas deixando o medo de lado e procurando se preparar para enfrentar. Se tornou cada vez mais natural nos esportes hoje em dia de se estudar o adversário para saber quais são os pontos fracos e fortes, de modo que consiga explorar e tomar cuidado. Conhecendo bem o que terá de encarar, será possível que tenha total clareza de que todo o medo era infundado, e que consegue superar com extrema facilidade. Sagitário. Esta terça-feira será um dia em que você poderá sentir grande leveza, até sentindo que as coisas fluem com maior facilidade. No entanto, por mais que possa parecer o dia ideal para lidar com situações complicadas, aproveitando o clima, seria interessante realizar atividades que proporcionem o fortalecimento de sua felicidade. E aqui não estou nem dizendo de situações prazerosas do plano físico, mas, se puder, práticas internas em que possa ir para tal sentimento independente do que estiver a ocorrer fora. É bastante fácil se apoiar no externo, mas nem sempre ele colabora, e se depender apenas do que ocorre no exterior para se sentir bem, torna mais difícil de ir para tal estado. Pelo contrário, o interno cria o externo, e se for capaz de ser a felicidade, independente das circunstâncias, será natural que as coisas comecem a mudar para que sejam um reflexo de seu estado interior. Através disso, você poderá ser capaz de não apenas ter ideias, mas também conseguir enxergar situações em que vale a pena investir com todo o seu coração, e que talvez facilite a resolução de todas as outras coisas não tão agradáveis de sua vida. Capricórnio. Apesar de normalmente ser enxergado como vilão, o ócio tem sua utilidade, pois não é difícil termos excelentes ideias quando estamos sem fazer coisa alguma. Por outro lado, também é necessário aplicar discernimento, não acolhendo qualquer ideia que surja na cabeça. Portanto, nesta terça-feira, se permita a ter esses momentos de ficar sem fazer coisa alguma, mas caso as ideias comecem a vir, passe elas pelo senso crítico, para verificar se realmente vale a pena levar em frente. Isso porque poderão surgir coisas que já dará para saber de antemão que não oferecem qualquer resultado positivo, mas a tentação ser forte por não estar a fazer coisa alguma, e que mesmo que saia errado, seja possível consertar tudo. O problema é que normalmente não dá, resultando em algo difícil de resolver, gerando desperdício de tempo e energia, no mínimo. Todos nós já passamos por momentos de inventar moda pela mente vazia, e nos arrependemos por não ter tido o mínimo de noção do que era óbvio. Lembrar desses momentos vai ajudar bastante a se frear e direcionar sua energia para algo mais útil. Aquário. Você poderá sentir necessidade nesta terça-feira de consertar algumas coisas,
pois algumas posturas adotadas talvez não tenham sido as mais adequadas, seja através de brigas com outras pessoas que agora são importantes para o que deseja, ou mesmo reatar situações que havia jurado que nunca mais entraria, mas que agora consiga perceber que elas são necessárias para sua evolução. Por mais que a ação no plano físico possa resolver, seria interessante se recolher e trabalhar em 3 reparos internamente. Isso porque, se for uma constante, não adianta adotar determinada postura fora, pois vai tornar a ocorrer. Dá até para pegar o exemplo de alguém que vive a brigar, mas que em seguida pede desculpas pelo ocorrido. Uma hora os outros podem, até cansados dos acontecimentos, recusar por saber que não há qualquer evolução após os inúmeros pedidos de desculpas, já que a cada vez que há confusão, suas feridas ficam cada vez mais profundas. No entanto, se tal pessoa procurasse se esforçar mais em ser uma pessoa amistosa em vez de desperdiçar energia com sucessivas reconciliações, tudo estaria mais tranquilo, e elas poderiam ter gerado frutos melhores para todos, principalmente o próprio. Portanto, verifique qual a raiz disso que você desejará consertar, de modo que, caso exija postura no plano físico, seja efetivo, em vez de um paliativo de algo que, devido à tendência a agir com determinado padrão, venha a ter de fazer mais vezes, com chances dos envolvidos uma hora rejeitarem, de modo que aprenda a lição da forma mais dura. Peixes. A parte positiva de sua terça-feira é que você estará bastante prático, não se dando ao trabalho de procurar meios complexos para fazer as coisas, pois vai conseguir perceber que o simples resolve. Porém, a parte negativa é que caso venha a acontecer alguns imprevistos, às vezes por não prestar atenção, poderá se colocar como vítima do destino, dizendo que tudo o que tenta fazer dá errado ou que os outros sabotam, o que não é bem verdade. Errar não é algo feio, e muitos dos aprendizados conseguimos dessa forma, além de que dificilmente alguém acerta sempre. Outra coisa que deverá tomar cuidado é com a tentação de desistir, devido ao discurso de que nada dá certo mesmo. A questão é que, quando queremos algo, não importa o que venha a ocorrer, sempre continuamos em frente. Digamos que será um dia em que não se deverá olhar os obstáculos apenas como algo a atrapalhar sua vida, mas sim como exercícios para fortalecer sua vontade, e quando nossa vontade está, digamos, musculosa, mas conseguimos o que desejamos, independente das barreiras que encontramos no caminho. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.